nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Fala, guerreiros e guerreiras! Sejam bem-vindos ao Security Talks da Avantia, aqui no canal do CT Segurança. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber todo o nosso conteúdo. E além do YouTube, estamos também no Spotify. Então vai lá, procura Security Talks, já se inscreve também, que sempre tem conteúdo novo, você vai receber a notificação e saber tudo o que está acontecendo. Hoje é um episódio mais que especial. Está atualizando aqui minha página, mas eu já vi que o Coronel Sérgio Viana está com a gente também, direto de Recife. Já está entrando o pessoal aqui. Quem tiver perguntas, manda no chat, que a gente vai responder todas as perguntas até o final do nosso bate-papo. E tem muita novidade hoje. Estou aqui com o Maurício, meu parceiro de beach tênis. Eu tenho abandonado nas últimas semanas, mas meu parceiro aí, o cara que ganha todas. E com o Max. Mas antes que o Max se apresente, queria que o Maurício falasse um pouquinho dele, um pouquinho sobre a Avantia também. Para quem não conhece o Maurício, que eu acho que é difícil, né? Mas quem não conhece, a passar a conhecer agora. Que legal. Legal estar de volta. Boa tarde a todos que estão nos vendo. O convidado hoje é mais que especial, é um cara que eu considero muito do mercado, vocês vão ver aí que ele tem muito para falar. Cris é um cara irmão do mercado, estamos aqui. Maurício é o diretor comercial da Avantia, estamos aqui já há um bom tempo no mercado paulistano, na parte de integração de soluções e na parte de inovação. Então, a gente criou esse espacinho para que todos aí que estão nos vendo tenham um pouquinho mais de conteúdo e poderem ter mais informação que falta no mercado, né? Então, o Cris aí é o catalisador de todos esses processos e nos convidou há muito tempo atrás a fazer parte desse processo e a gente está feliz da vida. Então, assim, estou muito feliz de novo. Tem muita coisa nova para acontecer, né, Cris? Fizemos o primeiro ao vivo na ciclovia, né? E foi muito bacana. Esperamos ter aí mais lives ao vivo, aí, vamos dizer assim, em local presencial, né? Vamos dizer assim. E eu vou apresentar o meu amigo Max Madruga, que é um parceiro, é um cara que está no mercado há muito tempo. Foi funcionário, foi gestor dele, na verdade. E foi uma grata surpresa quando nós trabalhamos juntos na Nordeste Segurança, lá em Recife. E ele foi nosso gerente operacional. E a pena que quando o cara é bom, né, bicho? Vem o time de fora e leva embora, não tem jeito. Então, o passe dele ficou muito caro, aí eu não consegui bancar o passe e levaram ele embora, mas levaram ele embora, ele fez um trabalho legal na área de transporte de valores e eu vou deixar ele contar um pouco da história dele para vocês. Então, Marcos, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. E a minha primeira pergunta é você falar um pouquinho de você, o que você faz e contar para o pessoal, tá bom? Maravilha, Maurício. Agradeço a você, agradeço ao Christian, a Avantia e ao CT Segurança pelo convite. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui, trocar um pouco de experiências com vocês e conversar um pouquinho sobre a logística de valores. Bom, um pouco disso que você falou aí é mentira, né? Porque você foi meu chefe, então me contratou e tem que dizer que eu era bom, senão você errou na contratação e você não vai falar isso. Então, mas tudo bem. Bom, falar um pouquinho aqui, me apresentar, eu me chamo Max Madruga, eu trabalho com segurança desde a época que a gente foi oficial temporário do Exército, né? Então me alistei lá com 18 anos, ingressei nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, passei quase 10 anos na Força, fui oficial temporário, servi em João Pessoa, servi em Teresina, e daí comecei a pegar gosto pela atividade de segurança, pelo tema segurança. Me formei em Direito, sou advogado, inscrito na ordem, mas
Apesar de gostar muito da área, na verdade, a minha carreira profissional está toda ligada à área de segurança. Saindo do Exército, eu fui trabalhar na primeira transportadora de valores, que foi a Serviçam, uma empresa que tinha operação no norte e nordeste do país. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com você lá em Recife, na Nordeste. A gente passou um tempo juntos lá, trabalhando também na atividade de transporte de valores, e depois disso, surgiu um convite para vir participar de um projeto aqui em São Paulo, de implantação de uma transportadora de valores chamada TB Forte, que é uma empresa do grupo Tecban, com foco no transporte de valores, especialmente no abastecimento de caixas eletrônicos do Banco 24 Horas, que é o produto da Tecban no mercado, né? Então, se contar o tempo de Exército, já vão aí 28 anos lidando com a segurança, inicialmente no Exército, e depois mais 21 aí na segurança privada, todos dedicados ao transporte de valores. Muito legal, muito legal. Primeiro, parabéns pela trajetória. Eu conheço você, sei da sua competência, então tem muita coisa para acontecer ainda que eu sei. Então, parabéns. Mas vamos começar aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Na gestão de segurança, né, na logística de valores, né, por que esse trabalho é tão desafiador? Você pode falar para a gente por que ele é tão desafiador? Bom, vamos lá. Maurício, quando a gente fala em ser gestor da área de segurança, isso já, por si só, já é um desafio, né? A gente já tem aí um grande desafio profissional pela frente, e especialmente nos dias atuais, em que você tem ali uma balança que, de um lado, está a escassez de recursos para investimento. A gente está vivendo um momento da economia bastante desafiador no país, e as empresas estão bastante preocupadas com seus orçamentos, e investir em segurança, nesse momento, não é uma coisa que toda empresa está disponível de fazer. Por outro lado, do outro lado da balança, você tem aí um aumento dos índices de roubo, de furto, de fraudes, de cyberataques acontecendo. Então, a empresa ela se coloca num dilema de equalizar seu orçamento, mas a necessidade de investir para manter seu patrimônio, o patrimônio sob sua responsabilidade intacto. Então, isso já é um desafio para o gestor de segurança. E quando você fala de transporte de valores, você está falando de um produto que é dinheiro em espécie. O bandido, ao roubar uma transportadora de valores, um carro forte ou um caixa eletrônico, ele não precisa revender o produto, ele não precisa negociar esse produto, esconder esse produto para vender depois, né? Não tem receptador. É o produto final, ele está com dinheiro em espécie, e ali é dividir e gastar. E, somado a isso, é uma atividade que é desenvolvida com profissionais de segurança armados, amparados por uma legislação específica sobre gestão gestão e regulamentação da Polícia Federal. Então, quando acontece um determinado ataque a uma atividade de logística de valores, normalmente esse ataque está envolvendo violência, está envolvendo risco de morte, está envolvendo um evento de grande monta. Isso acaba indo para a mídia, acaba sendo levado para a imprensa, e vários questionamentos são feitos, né? Então, o desafio da logística de valor, da gestão da segurança na logística de valor, está relacionado a esses aspectos aí. A violência nos ataques, o produto final já ser o dinheiro em espécie, e a necessidade de você ter um investimento de segurança que consiga capitanear toda essa medida de defesa para evitar que essas ocorrências sejam repetitivas na atividade. Entendi. E essa é uma opinião minha, tá, Marcos? Não é uma opinião sua, e você fique bem à vontade. Mas eu acho que a nossa legislação com relação ao armamento do carro forte, ela é retrógrada, ela é limitadora. Eu acho que você não pode ter um armamento pesado dentro do carro forte, porque a lei impede você ter um armamento que você possa confrontar o ataque de uma forma mais igual, né? Então, esse é um ponto de vista meu, obviamente, e eu acho que isso é uma desvantagem gritante num processo como esse, né? Então, é isso aí, só coloquei para vocês. E como anda? Não sei se você quer dar alguma opinião, fica à vontade, né? Não, assim,
a gestão de segurança não é uma matemática exata, né? Cada pessoa vai ter um pensamento e uma linha de raciocínio a respeito desse tema. Mas o que a gente vê no mercado aí são, inclusive isso cresceu de um tempo para cá de forma bastante significativa, são roubos a agências bancárias e bases de empresas de vigilância para roubar arma. E olha que as empresas de segurança, elas têm um armamento, como você falou, de um calibre menor, né? Um calibre 38, no máximo um calibre 380, um espingarda calibre 12, e você vê que há interesse do crime em obter essas armas. Então, quando você pensa em aumentar o calibre das armas na mão de uma atividade de segurança privada, você tem dois caminhos: inibir um ataque ou gerar uma atratividade maior para o roubo dessa arma, que vai trazer depois uma consequência maior contra a própria atividade. Então, é uma discussão muito intensa que existe no mercado. Existem profissionais que são extremamente favoráveis à disponibilização de armas de grosso calibre para o transporte de valores. E existem profissionais que entendem que não é o caminho, que o caminho é outro. As medidas de defesa nunca tinha pensado por esse né? lado. Nunca tinha pensado por esse lado. Você está me falando, tá vendo como é bom falar com quem conhece? Nunca tinha pensado nessa questão do ataque na base, para o cara resgatar essas... Porque hoje existe, né? E pegando o gancho, como é que anda a sinistralidade contra a logística de valores atualmente? Maurício, a gente passou aí na logística de valores por diversas fases, né? A atividade de transporte de valores no país, ela teve origem lá no início da década de 70. Então, aí já vai bastante tempo, e ao longo desse percurso, as empresas passaram por diversas fases. A fase do ataque às bases, com sequestro de profissionais e de seus familiares, para que pudesse haver uma facilitação da entrada dos criminosos na base. A abertura da base, né? A abertura da base, essa coisa toda. Depois veio uma fase que era a construção de túneis, né? Isso você verificava não só nas bases de transporte de valores, mas também Banco Central, Seretes. E aí eu conheci uma pessoa que lidava com seguro, que ele falava assim: olha, está sendo construído um túnel neste momento, a gente só não sabe onde e quem é o alvo, mas está sendo construído. Então, isso, na verdade, em determinado período da nossa atividade de transporte de valores, e não muito distante, né? E agora a gente está vendo aí uma modalidade nova de ataques a bases e instituições financeiras, que a mídia está denominando de novo cangaço, que aí você está tendo ações com uso de explosivos e armas de grosso calibre, .30, .50, praticados por quadrilhas de 30, 40 pessoas que entram nas cidades, tentam bloquear a ação da polícia na segurança pública, invadem e tentam invadir as agências bancárias e as bases de transporte de valores, como a gente fala vulgarmente, né, na força, através de tiros em grandes quantidades de arma de grosso calibre, com explosões, para tentar obter dinheiro. Tirando essa questão das bases de transporte de valores, que a gente teve um pico ali em 2016, 17, 18, nos últimos anos, 19, 20, 21, houve um decréscimo significativo nessa incidência de ataques à transportadora de valores. Isso porque as empresas, lá em 16, 17, 18, não estavam preparadas para essa modalidade de ataque. Eram instalações construídas com outro foco de segurança, preocupadas com outra modalidade de ataque, que o histórico passado fazia a gente focar os esforços de defesa para outras modalidades de crime. E agora, com esses ataques dessa forma, em 19, 20 e 21, houve um investimento enorme por parte das transportadoras de valores na defesa de suas bases e dos seus carros fortes. Então, a gente viu aí, nos últimos 3 ataques a transportadoras de valores, ocorrido essa semana, inclusive, né, em Guarapuava, no Paraná, está bastante divulgado na mídia. Nós tivemos também um ataque em Ribeirão Preto e um ataque em Eunápolis, na Bahia. Esses foram os 3 últimos. E esses 3 ataques, os criminosos não tiveram sucesso. Eles entraram na cidade, criaram todo esse... É um custo isso, né? É um custo enorme.
Eles entraram na cidade, conseguiram deter a ação policial, invadir as instalações das empresas, mas não conseguiram levar o dinheiro. E isso mostra que os investimentos realizados surtiram efeito e que as empresas de transporte de valores já estão preparadas para essa modalidade de crime. Então, a gente tem aí, te dando um número estimado, entre 2017 e 2021, nesses últimos 5 anos, a gente teve uma redução em torno de 50% a 60% no índice de ataques contra empresas de transporte de valores. E você pode falar para a gente quais são as medidas que vocês tomaram para dissuadir ou, pelo menos, diminuir isso ou não? Maurício, isso a gente pode falar de uma forma tranquila, porque qualquer profissional de segurança, quando vai elaborar um sistema de defesa, ele vai olhar 3 aspectos: o aspecto físico, o aspecto tecnológico e o aspecto humano. Então, foi isso que as empresas fizeram, né? Na questão do aspecto físico, a gente colocou barreiras físicas para impedir ou retardar a entrada dos criminosos nas instalações e dificultar o acesso ao cofre forte das empresas. Então, a gente tem aí reforço de blindagem arquitetônica com nível de concreto diferenciado, nós temos situações de reforço de porta forte do cofre, instalação de roadblockers, de bollards e de outras medidas, outros equipamentos de defesa que são físicos para impedir e retardar essa entrada. E com isso dá a oportunidade das forças de segurança pública poderem implantar seus planos de reação, seus planos de ação para a contenção da fuga desses criminosos. Ninguém espera que um policial vá trocar tiro com uma pistola 9mm contra um bandido com .50, né? Mas aí a inteligência policial tem trabalhado de forma muito intensa aí em planos de contingência, em planos de contenção para conter a fuga desses criminosos ou direcionar as fugas desses criminosos para determinada região para que eles possam atuar e prender os criminosos. No aspecto tecnológico, a gente também teve diversos avanços com modernização do sistema de alarme, modernização do sistema de CFTV, modernização do monitoramento remoto das instalações, modernização de reconhecimento facial, de inteligência artificial, de várias ferramentas que vão permitir uma ação mais proativa da segurança da base, uma ação de defesa no momento da ocorrência mais eficiente e permitir auxiliar as forças de segurança pública pós-evento na identificação das pessoas envolvidas no ataque. E no terceiro e último aspecto, quando você fala no aspecto humano, diria eu, talvez o principal aspecto dentro de um sistema de defesa, porque não adianta você ter as instalações, os equipamentos, os sistemas, e quem deve operar e acionar ele não está pronto, não está preparado, não vai... E nesse sentido, a gente reforçou a capacitação dos profissionais, aumentou a quantidade de armas e munições para os calibres permitidos por lei, implantou sistemas com planos de defesa mais eficientes voltados para essa modalidade de ataque, e esses 3 últimos eventos que aconteceram, como eu falei, mostram que as empresas investiram de forma correta e que as empresas estão preparadas e que, infelizmente, para os criminosos, eles precisam mudar o foco, porque nas bases de transporte de valores não está dando mais certo, não. E a gente sabe que aquela máxima, né, que eles precisam de em curto tempo atingir o objetivo. E se você consegue colocar barreiras de impedindo ou dissuadindo, é a coisa melhor, né? E assim, eu experimentei da sua competência, porque você comentou que nós trabalhamos juntos, mas a gente trabalhou junto na Nordeste Segurança Eletrônica, né? Eu não era da Transporte de Valores. Porém, eu me lembro muito bem, quando você chegou lá, você implantou um sistema de comunicação entre os pronto-atendimento dos patrulheiros que a gente tinha, que não tinha processo, não tinha nada, e deu uma melhoria gritante na comunicação, no entendimento e atendimento, obviamente. Então, isso que você está falando de treinamento, de processo, eu experimentei isso e é isso mesmo. Não adianta nada você ter vários recursos se o seu operador não sabe nem o que é uma câmera digital, vamos dizer assim. Então, é por aí. Então, você tem toda a razão, né? E falando mudando um pouco do lado do balcão,
né, vamos dizer assim. Como que os órgãos públicos, o setor público está suportando, ajudando? O que eles fazem do lado de vocês? Aí? O que você pode dizer sobre isso? Maurício, a gente, com o advento desses ataques aí, não só nas bases de transporte de valores, mas a partir do momento que os carros fortes também passaram a ser atacados nas estradas, em deslocamento rodoviário com uso de explosivo, o relacionamento entre segurança privada e segurança pública se estreitou ainda mais, né? A gente tem, em todos os estados aí, tem sido recebido pelos órgãos de inteligência das polícias militares, das secretarias de segurança, da Polícia Civil, para estreitar um relacionamento profissional muito importante para o desenvolvimento da nossa atividade, que tem permitido alguns trabalhos de inteligência muito interessantes por parte da segurança pública. E um outro fator que é extremamente importante, que a gente tem visto acontecer em várias cidades do país, é a atuação da Polícia Militar, principalmente dos batalhões de elite, que são responsáveis por reagir nesse tipo de evento, com simulados durante a madrugada dos seus planos de contingência, dos seus planos de contenção, junto com as empresas de transporte de valores. E a segurança privada tem dado o apoio necessário, sempre que é solicitado, para permitir que a segurança pública possa ter os meios necessários para intervir nessa modalidade de ocorrência, né? E isso a gente tem uma preocupação e tem levado essa preocupação para os órgãos de segurança pública, no sentido de que isso não pode estar restrito a uma polícia estadual, porque a gente sabe que hoje em dia todos esses crimes que estão sendo praticados contra transportadores de valores e instituições financeiras são praticados por quadrilhas interestaduais. Então, o bandido sai da sua cidade de origem, num determinado estado, e vai integrar uma quadrilha que vai atacar um banco ou uma transportadora de valores em outro estado. Ou um carro forte que está em deslocamento entre duas cidades que cruzam algumas fronteiras. Então, se não houver uma interação policial entre as polícias dos diversos estados e a Polícia Federal, para que se combata essa modalidade de crime contra as instituições financeiras e as transportadoras de valores, esse crime vai continuar acontecendo de forma frequente no país. Então, a gente tem visto que essa interação, essa troca de informações e essa preocupação com os treinamentos das forças policiais tem se intensificado e tem trazido bastante resultado positivo para a sociedade. Muito bacana, né? É bom saber, né, que existe essa sinergia, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o apoio do órgão público é primordial, até nessa questão de inteligência. Eu acho que, eu me lembro quando eu trabalhava no Grupo Nordeste, o trabalho de inteligência era muito forte, de informação, de tentar antecipar um ataque, tanto em carro forte ou na base, enfim. Era um trabalho, e existia também uma sinergia entre as empresas, de se conversarem e alertarem de um possível ataque, um possível sinistro que poderia acontecer. Eu me lembro muito bem disso e funcionava, né? Funciona, obviamente, funcionava não, funciona bem até hoje, deve ter até melhorado mais, até porque não é minha praia, mas eu respirava um pouco disso, porque eu vivia dentro de uma empresa de transporte de valores. Agora, uma curiosidade aí para o pessoal que está nos vendo, né? A área de segurança de uma empresa de logística de valores, ela tem quais atividades? Bom, aquela visão antiga de que o gestor de segurança toma conta daquele vigilante que cuida de cara crachá para controle de acesso, ela tem que morrer, né? Isso já está ultrapassado, já não existe mais, e a estrutura, não só nas empresas de segurança, mas em todo o segmento de mercado, elas estão cada dia mais enxutas e quem está trabalhando dentro das empresas começa a absorver determinadas responsabilidades inerentes à sua atividade e o trabalho fica cada vez mais intenso, mais forte, né? Então, eu vou citar o exemplo de onde eu trabalho, da minha responsabilidade como gestor na empresa onde eu atuo profissionalmente atualmente. Então, além da gestão de segurança propriamente dita, do cuidado com a segurança das instalações físicas, da operação de transporte e custódia de valores, eu estou responsável também por áreas de gestão de risco, por áreas de continuidade de negócio, por área de
prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma legislação que afeta diretamente as transportadoras de valores. Nós somos um braço da Polícia Federal junto ao COAF para a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso está normatizado não só na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, mas também dentro de instrução normativa da própria Polícia Federal. Atuo auxiliando a empresa na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o leque de atividades hoje dentro de uma área de segurança, ele é muito intenso, muito extenso, e o gestor tem que ter um nível de conhecimento que possa ter uma visão macro do negócio da empresa. O gestor de segurança que vai trabalhar numa empresa, uma empresa de ponta, e que tem aquela visão de que ele vai cuidar exclusivamente da segurança física das instalações e do guarda que está lá na portaria fazendo cara crachá, a tendência de ter insucesso é muito grande, né? Primeiro que nem esse vigilante existe mais. Hoje o vigilante está mais qualificado, mais especializado, ele lida no trabalho dele com tecnologia o tempo inteiro. Então, o gestor de segurança ele precisa ter uma visão macro do negócio, está preocupado com o orçamento da empresa, em buscar reduzir custos e trazer oportunidades de maior produtividade para a empresa, para auxiliar a empresa no negócio dela como parte integrante do negócio, e não como uma área que só gera custo e não traz receita para a empresa. Então, a visão do gestor de segurança precisa estar muito modernizada em relação ao ambiente de negócio que a gente vive atualmente. Isso é bacana, né? Isso, o Christian sabe disso, a gente sempre nas nossas lives, a gente fala que o gestor de segurança tem que ter aquela visão 360 graus, entender do negócio, da continuidade do negócio, saber que ele é importante para a geração de resultado, ele faz parte do processo, ele não é fim, ele faz parte de um processo como um todo. Então, bacana, é bacana ouvir isso e é bacana saber que tem essa visão. Desculpa me interromper, Maurício. Não, pode falar. Só para te dar como exemplo, né, o que é que eu costumo falar com as lideranças que trabalham comigo? Né? Olha, nós somos uma empresa de segurança privada, mas a atividade fim da empresa não é segurança. A atividade fim da empresa é a operação de custódia e transporte de valores. Então, a gente tem que trabalhar como prestador de serviço para a atividade fim da empresa. E a segurança ela não pode ser vista como aquela barreira que impede ou dificulta o negócio da empresa funcionar. Seria muito bom se a gente fechasse todas as portas e janelas com alvenaria, ninguém entra e ninguém sai, está tudo seguro. Mas aí não tem negócio. A empresa não fatura, não tem dinheiro para sobreviver. Então, a segurança ela tem que ser no melhor nível possível, desde que não impacte a atividade fim da empresa. Então, esse é o objetivo do gestor de segurança, dar o máximo de segurança e proteção para o negócio da empresa, sem gerar impactos e barreira para que o negócio se desenvolva. Né? Entendi. Não, você tem total razão, é isso mesmo. E como é que anda a mão de obra do setor? Apesar da gente ainda ter uma legislação que permite que os profissionais vigilantes tenham um nível de escolaridade ali de ensino fundamental, né? Hoje em dia a gente dificilmente encontra um profissional no mercado com esse nível de escolaridade. Até porque, como eu falei já anteriormente, a atividade do vigilante hoje em dia ela requer habilidades além do uso de arma. O vigilante, numa empresa de segurança hoje em dia, ele está lidando com o CFTV, ele está lidando com o sistema de alarme, ele está lidando com o P5, que é um sistema de integração das medidas de defesa, ele está lidando com alguma mobilidade para o trabalho dele em relação ao processo que ele está desenvolvendo para baixa de apontamentos do que ele está desenvolvendo. Então, é um vigilante que ele precisa ter conhecimento em informática, conhecimento em tecnologia, conhecimento em sistemas, e isso fez com que a qualificação do vigilante no mercado tenha crescido nesses últimos anos. Então, a gente tem aí um leque de profissionais com um bom nível de escolaridade, que permite, inclusive, o próprio desenvolvimento dele dentro das empresas. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem diversos casos em que o profissional começou desenvolvendo atividade de vigilante e hoje é uma liderança de nível coordenação dentro da base por conta dessa qualificação e por conta da preocupação que ele tem com o seu próprio desenvolvimento profissional. Então,
Dentro do transporte de valores, especialmente, né, eu não consigo te dar um cenário aqui do mercado de segurança patrimonial, Lógico. mas dentro do segmento de transporte de valores, a gente já está com um nível de evolução muito bom e uma resposta de preocupação dos profissionais com o seu próprio desenvolvimento bastante interessante. Muito legal mesmo. Mas isso é importante, né? Você capacitar o seu time, né? Porque, como você falou, você é um prestador de serviço, né? Então, você tem que entregar o melhor serviço, na melhor qualidade, dentro dos padrões e prazos contratados. Eu sei como é que é isso. Eu também sou um prestador de serviço e sei que a importância da capacitação, a importância da mão de obra nesse processo, né? Eu sei também que vocês, a TB Forte, tem uma área de inovação, já olham com outros olhos o segmento, e isso é bacana, a gente já andou conversando de muita coisa, a Avantia e vocês aí, com algumas potenciais soluções, mas, no seu ponto de vista, o que ainda precisa de desenvolvimento nessa área de segurança logística que você pode falar? A gente pode fazer um paralelo, Maurício, com um transporte de carga. Transporte de carga, hoje, é uma atividade que todo mundo reconhece que é uma atividade com um nível de uso de tecnologia muito grande. Caminhões com rastreamento, com blindagem, uma central de segurança extremamente forte na sua retaguarda, com diversos itens de rastreamento dos produtos, com uso de QR Code, de código de barras, de leitora de reconhecimento facial, enfim. O transporte de cargas, ele é uma atividade que hoje está muito desenvolvida na integração entre a atividade e o uso de tecnologia. O transporte de valores, ele é um transporte de cargas cujo produto é o dinheiro. Eleva o nível de risco, né? Tem a participação de vigilante armado na execução da atividade, mas é um transporte de carga onde eu tenho que armazenar o dinheiro em determinada instalação física e transportar ele para disponibilizar ele para a instalação, para a população poder ter acesso, seja numa agência bancária, seja no caixa eletrônico. Então, o transporte de valores, ele precisa acompanhar essa modernização e o uso de tecnologia na sua atividade. Como transportar esse produto, que é o dinheiro, com mais eficiência, com maior nível de segurança, usando as ferramentas tecnológicas que existem no mercado, aperfeiçoando os processos, desenvolvendo novos processos com ferramentas que possam trazer maior produtividade, maior eficiência para a operação da empresa, com resultados mais eficientes e seguros. Então, é para esse caminho que o transporte de valores está migrando. Está deixando de ser aquela atividade rústica, em que entra 4 vigilantes dentro do carro forte, com um malote na mão para transportar para um determinado lugar e finda nisso. O transporte de valores hoje, não só a custódia de numerário nas bases, mas a própria atividade no carro forte está se aperfeiçoando, está integrando tecnologia que está aí disponível no mercado por diversas empresas e integradores e trazendo essa tecnologia para a sua atividade para buscar justamente esse aumento na produtividade, na eficiência e na segurança do processo. É interessante. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma reunião, isso faz muito tempo, já faz mais de 20 anos, lá na Nordeste Segurança, e vi um pessoal israelense falar sobre blindagem. E aí o israelense perguntou para mim qual era a blindagem que a gente usava. Eu não sabia, mas o pessoal foi me falando, porque a reunião estava sendo em inglês. E aí o israelense perguntou, mas vocês estão em guerra civil? Vocês estão... Porque foi muito engraçado. Eu fiquei olhando para ele, vocês estão em guerra civil? Eu falei, não, isso é o carro forte nosso, que a gente tem que usar aqui para se defender dos ataques. Maurício, eu tive a oportunidade profissional de ir a Tel Aviv, de ir a Israel, junto com o Joiandro, que é um parceiro que trabalha comigo, você também conhece bem. Conheço muito bem. E nós estivemos lá buscando algumas soluções e buscando justamente esse viés de inovação
para trazer para dentro da atividade da empresa. E aconteceu algo semelhante com isso, né? A gente foi falar um pouco a respeito de blindagem, não aumentar o nível de blindagem, porque a gente tem uma legislação que regula a blindagem aqui no Brasil para atividade de segurança privada até o nível 3, acima disso aí já são blindagens de uso restrito das Forças Armadas, mas a gente chegou a mostrar vídeos para fornecedores de blindagem lá, que a gente estava buscando blindagem nesse nível, mais leve, e de um metal mais reforçado. E a reação foi muito engraçada, porque eles não acreditavam que isso acontecia aqui no Brasil dessa forma. Quando a gente mostra os vídeos de explosão de carro forte, como o carro forte fica, e o volume que isso acontece aqui, lá fora, causa realmente espanto nas pessoas por conta dessa violência, né? Dessa violência. Né? Eu fico imaginando o cara ver um vídeo nosso de um ataque no carro forte e falar, não, esses caras estão em guerra. E, na verdade, faz parte do nosso cotidiano esse tipo de... Uma outra curiosidade, essa curiosidade que me ocorreu agora, eu me lembro que existia a possibilidade de colocar dentro dos carros fortes aqueles aparatos, aqueles equipamentos que destroem o dinheiro, no caso, na tentativa fora do padrão, distância do ponto, ou ele incinera o dinheiro, ou ele marca com tinta. Isso pode ser utilizado? O Banco Central repõe o dinheiro danificado? Isso pode ou ainda é um mistério? Essa é uma curiosidade. E isso está em uso, Maurício. Isso está em uso. Está em uso, então. Está em uso, está em uso. O Banco Central regulamentou essa questão do entintamento de cédulas, né? E as instituições financeiras usam isso já em suas atividades. Isso permitiu uma redução significativa também de ataques à caixa eletrônica. Se você puxar na sua memória aí, aqui em São Paulo mesmo, teve ano, que eu não vou me recordar exatamente qual agora, que toda madrugada tinha um estabelecimento invadido e uma explosão em caixa eletrônica. Era um número absurdo. E a gente não vê mais isso acontecer. Não vê porque houve uma reação por parte das instituições financeiras e das empresas que operam caixa eletrônico, especialmente o Banco 24 Horas, no sentido de adotar ações de defesa, e uma delas foi o entintamento de cédulas, que tinham a finalidade de simplesmente desestimular o ataque, porque ele não ia ter como usar o recurso depois do roubo. Lógico. Né? Então, isso está em uso, isso é possível. A gente viu agora recente o ataque à Serete do Banco do Brasil aqui, no interior de São Paulo, se não me engano, Araçatuba, em que os bandidos conseguiram entrar na instalação do Banco do Brasil, mas chegando lá, a instalação estava com um cofre dilacerador de cédula que dilacerou e entintou as notas. E os bandidos saíram de um ataque sem dinheiro na mão, né, sem recurso. Então, realmente, existe um investimento hoje muito grande, não só das instituições financeiras, mas também das transportadoras de valores, em medidas de defesa. E isso está fazendo o nível de sinistralidade no país cair consideravelmente, né? O que é muito bom para a sociedade como um todo, porque isso acaba se revertendo em custo para os bancos e para a própria sociedade. Porque o investimento é alto, mas eu fiquei feliz de estar sabendo que está usando, eu não sabia. Eu participei desse momento de transição, porque era uma tecnologia nova. Nós chegamos até no Grupo Nordeste, tem um carro com esse aparato, mostrando numa feira na ExpoSec, eu me lembro muito, foi um sucesso, todo mundo vendo os malotes eletrônicos, que eles chamam, os malotes eletrônicos. Mas é bacana saber que tem essa alternativa, que isso está acontecendo, que está dando resultado. Agora... Quando você tiver a oportunidade de fazer alguma transação no Banco 24 Horas, você vai olhar que lá tem um adesivo mostrando que esse equipamento possui sistema de entintamento de cédulas. Então, você vai ver que tem lá uma informação. Você até avisa o cara, não perder tempo. Não perde seu tempo, que você não vai ter sucesso aqui. É a história da travinha na direção, né? O cara olha para a travinha de direção, vou no cara que não tem. Enquanto o cara não aplicar, vai criando oportunidade. Agora, um dos riscos que eu sei que é natural, qualquer empresa tem, mas principalmente numa empresa de logística de valores, onde mexe com dinheiro, é a infidelidade, né?
É natural, isso existe, ser humanos trabalhando, são gente que está mexendo com dinheiro todo dia. Como é que vocês trabalham ou fazem, tratam esse processo? Bom, essa não é uma questão exclusiva das transportadoras de valores e bancos, né? A gente tem situações em diversas indústrias em que tem a produção de itens de alto valor agregado ou de itens como chip de celular, microchip de sistemas eletrônicos que trabalham com joias, enfim, tem diversas indústrias, diversos segmentos do mercado em que, infelizmente, acabam gerando uma atratividade para os próprios funcionários que trabalham nas empresas e infidelidades acabam acontecendo. Maurício, de novo, eu vou te falar que eu acho que isso não é ensinar a roda, né? não é inventar. O que precisa ser feito, e que todo mundo deve praticar, nesses negócios em que há esse tipo de risco, são 3 ações. A primeira delas está relacionada ao processo de seleção, muito bem feito, né? Você conhecer a pessoa de fato antes de contratar essa pessoa, conhecer o seu histórico profissional, conhecer o seu perfil pessoal, seu perfil familiar, o motivo dele estar disponível no mercado, checar, quando a legislação permitir, todos os seus antecedentes e por aí vai. Então, primeiro é um processo de seleção rigoroso, uma questão de background check, para analisar quem é a pessoa. Essa pessoa estando dentro de casa, você não deixar de manter esse acompanhamento. Ok, você sabe quem é, você sabe que é uma pessoa idônea, mas colocou ele dentro de casa. Agora, tem o que a gente chama dentro da área de segurança, vocês sabem muito bem disso, que é a questão da oportunidade, né? Às vezes a oportunidade acaba fazendo o ser humano tomar algumas ações que não são as mais corretas possíveis. E quando acontecem essas oportunidades, e que estão associadas a uma necessidade da pessoa ou alguma outra situação que leve ela a tomar uma ação de furto, você precisa ter uma terceira perna, que os processos que as pessoas desenvolvem dentro da empresa, elas sejam constantemente monitorados por outra pessoa, pelo CFTV, por questões de uso de inteligência artificial. Então, as ações são um processo de seleção muito bem feito, um acompanhamento permanente do funcionário enquanto ele está trabalhando dentro da sua empresa ainda, e os processos eles precisam ser sempre monitorados, de uma forma ou de outra, mas os processos precisam ser monitorados. E isso não é trabalhar investigando a pessoa, isso é trabalhar com medidas de prevenção que possam, inclusive, permitir para o próprio funcionário comprovar a sua lisura e a sua idoneidade quando alguma ocorrência vier a acontecer, né? Então, são esses aspectos que vão trazer aí um nível de infidelidade pequeno ou reduzir muito esse risco dentro das empresas. Eu tive a experiência de entrar dentro de uma tesouraria e eu sei como é que o ambiente é realmente, primeiro, bem organizado, mas, ao mesmo tempo, é muito dinheiro que você vê, dinheiro para tudo quanto é lado, né? Então, se uma pessoa não está preparada psicologicamente, realmente é uma coisa que fica na cabeça, né? Eu me lembro muito bem, lá do Nordeste, eu me lembro que às vezes eu entrava na tesouraria para fazer trabalhos e o cuidado muito grande com as pessoas, isso é importante, cuidado muito grande com as pessoas, óbvio, né? Que a oportunidade faz, mas ter um cuidado e tratar bem as pessoas, acho que faz parte, né? Você falou uma frase aí que é um mantra aqui dentro da empresa onde eu trabalho, né? O nosso executivo de RH, ele fala isso de forma permanente e diária, né? Quando a empresa cria um distanciamento entre empresa e funcionário, ela está dando margem para que problemas aconteçam. Então, você tem que ter um relacionamento empresa-funcionário muito próximo e cuidar das pessoas. Se as pessoas se sentem cuidadas e acolhidas pela empresa que contratou ela naturalmente vai ter um comportamento muito melhor do que aquelas pessoas em que
vivem em atrito com a empresa onde trabalham, né? Então, cuidar das pessoas é muito importante, em todos os aspectos. Tá sempre com a porta aberta, que eu falo, né? A gente sempre está querendo ouvir, sabendo ouvir, né? O nosso propósito da Avante é criar soluções, superar desafios para cuidar das pessoas. Esse é o nosso propósito. E as pessoas estão do lado de fora, acho que são os nossos clientes, mas estão os nossos funcionários, os nossos colaboradores, o pessoal que faz parte do time. Acho que é bacana. A gente tem uma preocupação e hoje em dia, cada vez mais, um cara que trabalha na tesouraria tem o seu talento e a gente segurar talentos está cada vez mais difícil, né? Porque está muito rápido as coisas. Então, é isso que você está falando. Tem que ter ouvidos, você tem que fazer uma relação muito aberta, um canal direto, uma forma limpa, mostrar a comunicação para onde a empresa vai, mostrar para ele quais são as condições, enfim, deixar tudo claro na mesa. Eu acho que você tem só a colher, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é por aí, né? Eu vou aproveitar aqui. Né? Se sentir parte, né? Exatamente. Se sentir parte da empresa. Ô, Cris, eu vou pegar a sua fala, mas eu vou falar porque eu vou pegar a sua fala. Quem está vendo aí, dá uma curtida aí, por favor. Dá uma curtida no nosso... Aliás, não deixa de dar um like, compartilhar o conteúdo, que está muito show esse bate-papo. O Carlos Trindade fez uma pergunta também, mas o Max já respondeu antes, mas eu quero aproveitar e agradecer o pessoal que está aqui online com a gente. O professor Silvano Barbosa está na área também falando assim, Maurício, nosso sommelier de vinho e de tecnologia. Silvano, figura. Aí sim, o Grinaldo Araújo, o Ricardo Albino está com a gente, o Carlos Trindade, que eu já citei, o Claudinei Barroso, o José Carlos está com a gente também, o Thales, Gabriel Tavares, HP Consultores, o pessoal do marketing da Avante também, o Mário está na área, a Binelli Lisboa, Silvio, Tomi. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. O pessoal que não se manifestou lá, deixa seu like, é muito importante para a gente. E quem quiser ver depois o episódio, né, você pode ver no Spotify e outras ferramentas aí que o Cris vai falar depois. Mas a gente ainda não está acabando, tem mais uns 10 minutinhos. E eu ia perguntar para o Max a questão que é gritante e atual, que hoje a população está usando os meios digitais, né, para fazer transações financeiras, né? O famoso Pix, o famoso, enfim, todas essas transações. E aí, isso vem impactando no setor? Como é que está acontecendo isso? Me fala um pouquinho disso aí, por favor. Bom, Maurício, primeiro é importante falar que existem duas tendências no mercado acontecendo no uso do numerário, né? Primeiro, um aumento de parcela da população usando meios digitais de pagamentos e de compras. Isso é uma questão que está, inclusive, na mídia. Por outro lado, que também não tem, que está acontecendo, mas não é tão divulgado, é que existe uma outra parte da parcela da população se bancarizando e passando a usar dinheiro. Nós temos aí situações, por exemplo, durante a pandemia, da necessidade que o Banco Central teve de colocar em operação a cédula de R$200. Por quê? Porque o governo estava distribuindo o auxílio emergencial para as pessoas que estavam precisando naquele momento de pandemia, e o volume de dinheiro e de pessoas precisando acessar o dinheiro em espécie foi tão grande que o Banco Central precisou tomar uma ação para ter capacidade de produção de dinheiro no país. Então, isso mostra que mais gente entrou no sistema financeiro, nesse caso especificamente aí em contas na Caixa Econômica, mais gente passou a sacar dinheiro, mais gente passou a usar dinheiro. Então, está tendo uma tendência que elas estão se contrapondo, uma no sentido de passar a usar meios digitais e outra no sentido de bancarizar a parcela da população que está passando a usar dinheiro. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que a gente vive num país de dimensões continentais, isso é falado a todo momento, né? E a gente tem culturas diferentes. A gente tem aqui no Sudeste, especialmente na região de São Paulo, Rio, Minas, né,
pessoas com um nível de cultura, de uso de dinheiro e de uso de tecnologia, com acesso a um smartphone, a uma conexão 3G, 4G, Wi-Fi, para uso de ferramentas tecnológicas para essas transações bancárias, que a gente não vai encontrar em outras cidades do país, em regiões diferentes da Sudeste, né? Eu sou nordestino, eu vim lá da Paraíba, e falo isso sem nenhum preconceito, porque eu sou de lá e sei como funciona bem a nossa região. Então, num país do nosso tamanho, com essa dimensão territorial e com essa infinidade de culturas, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os cenários são muito diferentes em locais diferentes. E outra, que a gente tem uma experiência de olhar o que já aconteceu em países da Europa e da América do Norte. Em nenhuma situação a gente viu dinheiro acabar, né? Nós temos países lá na Europa que passaram a usar ferramentas tecnológicas para transações bancárias e para compras muito antes do Brasil. E existe transporte de valores, existe dinheiro, o dinheiro continua circulando e ninguém fala em acabar transporte de valores ou acabar célebre, porque é uma coisa que não vai acontecer. Agora, você imagina um país pequeno, lá na Europa, que já poderia ter acabado com isso, não acabou. Imagina o Brasil com essa dimensão, com essa diversidade de cultura. Hoje, ainda é comum empresas pagarem folha de pagamento de seus funcionários em dinheiro em espécie. Então, o dinheiro no país, ele continua sendo movimentado em volumes muito altos, muito altos. De fato, há um aumento no uso de meios digitais para transação e para compras online, mas a gente ainda não tem condições no Brasil de dar uma certeza qual vai ser o patamar de estabilização desses processos. Então, a gente não consegue ver hoje, de forma nítida, o quanto da população vai usar meios digitais, e apenas isso, o quanto da população vai usar dinheiro em espécie. O fato que eu posso te dizer é que, e aí porque a gente trabalha com isso, né, que sim, existe uma movimentação de dinheiro no país ainda muito grande, nos níveis praticamente iguais ao de antes da pandemia, e a gente está extremamente tranquilo em relação à manutenção da nossa atividade, porque não dá para ter, nesse momento, uma visão clara de como o país vai se comportar nessa estabilização entre os meios de pagamento, tá? Eu concordo com você. E uma coisa que você falou no início, que eu também fiquei sabendo há um tempo atrás, existe muita gente que não tem uma conta no banco ainda, por incrível que pareça. A gente imagina que todo mundo tem sua conta bancária, e não, tem muita gente que não tem conta em banco. Então, você falou bancarização, bancarização que você falou isso? Isso. Então, esse movimento ainda está acontecendo no Brasil, né? Então, então eu acho que eu concordo com você. E tem o mercado sudeste, vamos dizer assim, está um pouco sul-sudeste, um pouco mais amadurecido no quesito de infraestrutura, infelizmente, eu falo isso porque eu morei no Nordeste, tenho uma filha paulistana e tenho um filho nordestino, que nasceu em Recife. Então, gosto muito de Recife, gosto muito da região Nordeste, mas em certas áreas ainda sofrem com esse problema. Então, eu acho também que ainda o contraponto não tem, como você falou, não dá para medir, e tem muito mercado para a área aí de transporte de valores. Então, o Max vai ter que ter mais 500 carros fortes, eu acho, para fazer o gerenciamento aí dessa moçada aí no campo, né, Max? Tomara, né, Max? Tomara. O que acontece é que, assim, vamos supor que 10 pessoas usavam o Pix, né? 10 pessoas usavam o Pix. E aí 16 pessoas passaram a usar Pix. O que vai para a imprensa é assim, olha, o uso do Pix aumentou em 60%. E aí fica aquela sensação que é 60% da população. Não é 60% em cima de quem usava e de quem passou a usar.
Então, cria a sensação de que o dinheiro em espécie perdeu a sua finalidade. E não é isso que está acontecendo, né? Muito pelo contrário, a gente tem tido aí um volume imenso de trabalho para transportar dinheiro e disponibilizar dinheiro para a população. Eu imagino que e assim, essa atividade, de novo, eu sei como era uma atividade, entre aspas, nervosa, porque você tem liquidez, né? Então, aquilo que você falou no início, né? Uma coisa é o cara roubar um carregamento de laptop, mas ele vai ter que revender esse laptop, vai ter que achar alguém que compre para depois revender, e aí começa toda uma outra cadeia, que é uma coisa muito... E aí, quando você fala de dinheiro, a liquidez está ali, o cara pegou e, como você falou, divide entre eles e um abraço. Mas, assim, a gente está terminando, Max. Eu, primeiro, assim, de coração, queria agradecer a sua estada aqui, tá? Cada vez que eu converso com você, eu aprendo um pouco mais. Então, aprendi mais um pouquinho hoje. E você está de parabéns aí pela sua trajetória profissional. Espero que você continue crescendo, que você merece, e a gente vai te convidar de novo, logo mais aí, talvez um presencial, né, Cris? Fazer um bate-bola aí com um monte de gente, o Marcos seria uma pessoa legal para ter. A gente está estudando algumas coisas, o Cris aí, o Cris, a Avante, a CT Segurança, estamos estudando aí outras formas de apresentação também. Isso é uma novidade para quem está nos vendo. Então, logo aí a gente vai ter também novidades. E você, Marcos, vai estar no hall aí das pessoas que a gente vai convidar, tá? Então, assim, de coração, muito obrigado. Obrigado pela presença, pelo seu tempo. Eu sei que é corrido. E eu deixo você para falar alguma coisa, deixar um recado pessoal. Depois o Cris aí encerra a nossa live. Maurício, obrigado. Eu quero novamente reforçar toda a minha gratidão aí pelo convite, pela Avante e o CT Segurança, na pessoa de você e do Christian, e me colocar à disposição. É sempre bom trocar experiência, é sempre bom conversar de segurança, assim como outras áreas, né? Segurança é aquela atividade que, quando você é pego, você não consegue mais largar e vive disso, né? Principalmente a gente que tem uma atividade que gira 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou você tem perfil para isso, ou você não consegue trabalhar na área, porque você tem momentos que você é acionado de madrugada, fim de semana, feriado, e se você não tiver realmente envolvido com a atividade, se não for uma coisa apaixonante para você, que você acorde feliz de ir para a empresa trabalhar na área de segurança, mesmo com todo o estresse, com toda a tensão, com a preocupação do que pode acontecer no momento seguinte, você não vai ser um profissional de sucesso nunca. Então, trocar experiência com pessoas como vocês é muito bom, porque enriquece a gente e impulsiona a gente a caminhar para frente sempre com mais conhecimento e mais experiência e mais assertividade nas nossas ações. Então, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Christian. Eu deixo um abraço aqui a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Muito bom, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Max, Maurício, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, você gostou desse conteúdo, ele fica salvo na nossa playlist. Se você não conseguiu assistir tudo ou compartilhar com alguém, é só procurar como Security Talks. A gente tem toda a nossa programação ali com ordem de datas. Então, se inscreve no canal, procure Security Talks e também não deixa de seguir no Spotify, que você pode ouvir todos os nossos conteúdos e sempre vai receber conteúdo novo do Security Talks. Então, coloca, além de seguir, além de escutar, coloca lá para seguir, que você fica sabendo em tempo real, sempre tem um conteúdo novo. Fechou? Toda quarta-feira, 17 horas, estamos ao vivo. A gente se vê semana que vem aqui no canal do CT Segurança com o Security Talks.